Então, a gente vai ter aqui como a primeira apresentação, falar um pouco sobre Core Datasets, né, como que a gente alavanca a confiabilidade dos dados. Falando um pouco sobre isso, a gente vai ter a Jéssica Milhomem, a gente tem o Felipe Chagas e o Arthur Teles, do time de Analytics Engineers. É com vocês, pessoal. Opa, boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre Core Datasets, como alavancar a confiabilidade dos dados. E, primeiramente, a gente vai se apresentar aqui rapidinho, depois a gente vai introduzir o assunto para todo mundo. Bom, eu sou o Felipe Chagas, sou Tech Manager aqui no Nubank, e eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu a necessidade da gente ter essa solução de Core Datasets, um pouquinho ali dos desafios que a gente encontrou para chegar nessa solução. Boa noite, galera. Sou a Jéssica, eu também sou Tech Manager aqui no Nubank, e eu vou falar sobre os cases de sucesso que a gente aplicou com relação aos Core Datasets. Boa noite, pessoal. Eu sou o Arthur Teles, sou Analytics Engineer aqui no Nubank, e eu vou falar um pouquinho da parte técnica por trás dos Core Datasets, para vocês entenderem um pouco. Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre os desafios que vieram junto com Self-Service, né, o Data Self-Service. Mas só para deixar todo mundo na mesma página, o que seria esse Data Self-Service? É o estado onde a gente consegue que todas as pessoas na companhia, em vários diversos setores, consigam acessar esse dado on demand, com a necessidade que tiver, quando precisar, e gerar dados novos a partir dali. E isso traz muitos benefícios para a gente, né? Quais são esses benefícios? A gente vai falar um pouquinho... Pode passar o slide. Aí. A gente vai falar um pouquinho dos benefícios do Data Self-Service e os principais que a gente marca aqui são a autonomia e a velocidade. Então, imagina cada uma das áreas da sua empresa podendo e conseguindo acessar esse dado as soon as possible, quando precisar, para gerar novos dados, para gerar datasets, para conseguir resolver seu problema de forma rápida, de forma analítica, né? E isso traz muita autonomia, muita velocidade para o negócio, para todo mundo resolver todos os problemas de uma forma mais rápida e mais dinâmica. Mas isso também traz alguns desafios para a gente, né? Quais são esses desafios? Os principais deles são reprocessamento e interdependência. Então, vocês conseguem ver que nas imagens, a gente tem alguns datasets ali marcados como A, B e C, e pensando numa ótica de que cada um desses setores tem ali uma análise especializada, tem uma visão especializada da sua área, de como aquele dado deve se comportar, né? A tendência é que cada um consiga gerar seus datasets e que algumas dessas métricas, alguns desses datasets, sejam iguais ou muito parecidos, né? Então, onde tem todos esses azinhos, por exemplo, imagina um dataset sendo gerado com requisições por minuto. Várias pessoas vão precisar desse dataset, então esse dataset vai ser processado várias vezes em vários setores, em vários departamentos, por várias pessoas. Dados estão sendo gerados ali e esse processamento está tendo um custo, sendo que precisaria ter só uma única vez, né? E a interdependência olha, se eu tenho aquele dataset do fulano que já resolve esse problema, já gera essa métrica, vou acoplar o meu dataset ao dele, vou gerar essa interdependência. Então, o A fica dependente de, posso mudar minha regra de negócio, por exemplo? Isso afeta os outros cenários. Então, a gente acaba precisando ter uma source of truth, uma fonte da verdade, para a gente trabalhar com esses dados. E essa fonte da verdade são os core datasets, né? Então, são datasets que são comumente utilizados em larga escala, com escopo abrangente, que a gente une todos eles e fala assim, olha, esse aqui é importante para mais de uma área e eu consigo trazer ele para dentro de um escopo de core dataset. Então, eu evito a interdependência, eu evito aquele reprocessamento sem necessidade, né? E eu torno esses datasets mais confiáveis e seguindo as boas práticas de cada uma das formas de tratar esse dado, de manipular e das regras de negócio. Então, a Jéssica vai falar um pouquinho para a gente sobre alguns cases de sucesso que a gente teve com essa abordagem. Boa, obrigada, Chagas. Bora então falar sobre aplicabilidade? Bom, o primeiro case que a gente trabalhou aqui na Nubank foi relacionado a customers. E é importante a gente falar sobre os problemas, né? Quais foram os desafios que a gente vivenciou.
Bom, o primeiro ponto foi relacionado à visão dos clientes com relação às suas perspectivas. Então, a gente tinha as mesmas perspectivas de clientes, mas considerando de regras especializadas dentro das unidades de negócio. Isso trouxe complexidade para possibilitar uma análise a nível consolidado, a nível corporativo. E isso aconteceu por quê? Porque a gente tinha uma falta de ownership para essa definição com relação às regras a nível corporativo. Por consequência, a gente tinha uma complexidade alta para manutenção e evolução da visão desses datasets. Então, qual que foi a solução? Trabalhar o desenvolvimento dos core datasets, considerando de todo o contexto que a gente falou até então. E qual que foi o ganho, né? A gente trabalhou essa visão consolidada de clientes e conseguimos ter uma visão simplicidade, mas com maior simplicidade para a perspectiva corporativa. Então, a gente precisa ter realmente essa visão consolidada, source of truth, para que as áreas de negócios consigam trabalhar essa visão. Consequentemente, a gente tem uma simplicidade maior para manutenção e evolução desses datasets. E um outro case super importante para a gente foi relacionado à visão de produtos de cartão de crédito. Então, quais foram os desafios que a gente vivenciou para isso, né? Primeiro, mesmas métricas utilizando de regras de negócio especializadas. Então, cada unidade de negócio vendo dessas métricas com regras específicas. E, além disso, a gente tinha uma alta complexidade devido à volumetria dos microserviços, porque a gente tem muitos produtos relacionados a cartão de crédito, e a volumetria é muito alta. Então, as sources de dados são realmente altas. E, além disso, a gente tinha uma alta complexidade para fazer a reconciliação. Então, além de todos os pontos, a gente também tem o fator do que o Nubank ele é composto por duas empresas, pagamentos e a financeira. E a gente precisa ter esses dados reconciliados. Legal. Como que a gente trabalhou a solução para esses problemas? Primeiro, fazendo uma definição de regras de negócios única, com relação aos conceitos desses indicadores a nível corporativo. Como que a gente fez isso? Trazendo todos os stakeholders, todas as unidades de negócio, para o alinhamento, né, e definição com relação a essas regras de negócio, e também para a validação desses dados, uma vez que a gente fez o trabalho de desenvolvimento dos core datasets. Além disso, a gente fez a definição também do ownership para sustentação e continuidade desses datasets, tanto na perspectiva funcional quanto técnica. Então, em termos de benefícios, o que a gente tem? Primeiro, a visão centralizada desses indicadores a nível corporativo, não deixando de existir as visões especializadas, porque elas são importantes também. Cada unidade de negócio tem um formato de trabalho, tem as suas próprias regras de negócios. Só que o ponto é que a gente tem uma visão corporativa trabalhada, e a gente tem melhorias relacionadas aos processos de governança de dados nos âmbitos de data quality, data usability, data integrity. Data quality porque a gente tem as regras de negócios definidas a nível corporativo, já que a gente envolveu todas as perspectivas de negócios. A gente tem certeza com relação à integridade desses dados em termos de qualidade, uma vez que todo mundo trabalhou no processo de validação. Com relação à usabilidade, a gente trabalhou a catalogação desses dados, então é claro, não somente o contexto em termos de regras de negócio, mas também com relação aos atributos que a gente tem, as métricas que a gente tem. Então, qualquer data user consegue utilizar dos datasets cores com facilidade, uma vez que eles têm essa visão. E, claro, garantindo a integridade, porque, como eu comentei antes, a gente tem vários microserviços, enfim, que tem as informações relacionadas a todos os produtos que a gente tem trabalhado, e é importante a gente ter uma integridade validada e realmente segura com relação aos dados. Por fim, a gente tem o ganho relacionado ao ownership, porque a gente consegue trabalhar a continuidade e evolução, uma vez que a gente tem o ownership funcional e técnico
desses datasets. Agora vamos falar como aplicar isso na prática. E quem vai falar sobre isso para a gente vai ser o Arthur. Boa, obrigado, Jéssica. Bom, boa noite, pessoal, de novo. Meu nome é Arthur, vou falar um pouquinho desse conceito de core datasets, que não é uma caixa preta, infelizmente não dá para entrar muito no detalhe, mas eu vou dar um overview de alguns fundamentos teóricos que a gente seguiu para chegar lá. Pode passar, por favor. Então, não existe uma única forma de resolver esse problema, né? A gente quer alcançar um conceito que tem algumas propriedades, né? Então, basicamente, a técnica não é o mais importante é que o dataset final seja considerado a fonte de verdade para certos casos de uso, que ele seja escalável de acordo com o crescimento orgânico da empresa e ali daquelas entidades que estão sendo mapeadas, que eles tenham regras de negócios claras e que qualquer pessoa consiga entender, enfim, seja pelo código ou mesmo pela documentação, que também é muito importante para pessoas que estão consumindo aquilo. E seria esse o conceito fechado do Core Dataset, né? Mas, enfim, no Nubank a gente tem duas abordagens para seguir, né, para chegar nesse conceito, a abordagem tabular e a abordagem por EVT, e existe uma motivação para a gente ter uma abordagem alternativa, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco da teoria por trás para chegar lá. Eu vou dar aqui uma pincelada sobre alguns conceitos da modelagem dimensional de Kimball, que tem alguns fundamentos dela que a gente pega para o nosso design. Então, eu queria que vocês pensassem no conceito de uma tabela que está basicamente representando ali transações sendo feitas. Então, a gente tem ali o account ID, a gente tem ali uma quantidade de dinheiro que foi transacionado, a gente tem o início e o fim da transação e o status. Então, qual seria o primeiro conceito, né? Seria a primary key dessa tabela, que a gente chama de grain. Ele é a primeira etapa no design dimensional, né? Basicamente, ele define o que a fact table representa, a consistência do resto que vai ser ali agregado a ele. E depois da definição do grain, aí de fato vem a table em si, né? Essa tabela, no caso, ela é a representação de um evento real, e esse evento real pode ser associado através de foreign keys com outras dimensões de interesse que a gente quer ali para descrever características desse evento, né? E aí essas outras dimensões a gente chama de dimension tables, né? Basicamente são características que a gente quer agregar àquele evento e que podem ser associadas através das foreign keys e primary keys. E todo esse conjunto constitui o que a gente chama de star schema, né? Não necessariamente todos os designs seguem toda a risca essa estrutura, mas a gente, por saber que ele traz uma certa eficiência operacional, tenta seguir esses princípios o máximo possível. Tá? Então, o que eu faço para conseguir desenvolver uma base de dados usando esse conceito, né? Basicamente, a primeira etapa seria mapear os processos de negócio que você quer descrever com esse conjunto essa base de dados. Você depois vai declarar qual é o seu grain, né? Vai definir qual é a primary key da tabela fato que você quer representar. Você vai identificar quais são as dimensões que você quer associar para detalhar aquele fato, né? Detalhar aquele evento real. E, no fim, você vai ali colocar, enfim, entender quais são as colunas que você quer agregar naquela tabela fato para ter ali descrições daquele evento real mais agregadas. Então, a da esquerda seria considerada uma fact table e a da direita seria considerada uma dimension table. E, assim, o que eu apresentei esse conceito para vocês, né? Eles trazem algumas propriedades interessantes para o nosso modelo, para o nosso esquema, né? Basicamente, eu consigo acrescentar algumas mudanças, né? Eu consigo acrescentar ali, mexer em algumas colunas, eu consigo mexer, iterar sobre aquele esquema para atender novos casos de uso do negócio sem alterar uma query existente, supondo que você lhe deixe o grain inalterado, né? É mais fácil você adicionar facts simplesmente através de novas colunas na fact table. Você consegue facilmente associar novas dimensões, né, através das foreign keys que são das primary keys que estão nas dimension tables e as foreign keys da fact table. E os atributos, enfim, podem ser adicionados nas próprias dimension tables para dar uma descrição ali mais profunda das dimensões que você está associando àquele conceito, né? E, assim, por que eu estou falando desses conceitos todos, né? Basicamente, eles trazem uma eficiência operacional no sentido de diminuir a carga cognitiva na hora de que você quer implementar mudanças. E esse conceito ele foi feito há um tempo, né? Tem aí mais ou menos uns 20 anos. Mas alguns conceitos mudaram desde a sua concepção, né? Basicamente,
o armazenamento, que naquela era caro, agora não tem mais aquele mesmo custo, então não é o principal problema que a gente tem. O principal problema atual é processamento, né? Você conseguir representar aquele grande volume de dados, Big Data, enfim, com todas as características que você quer para descrever aquela dimensão, sem, enfim, ter um grande custo. Pode passar. E por que nasceu, né, por que a gente pensa na abordagem do IELT, né? Basicamente, implementar diversos GEONs no Spark, né, que é a nossa ferramenta para manipular Big Data, é custoso. Então, a gente prefere optar por datasets com o maior número de colunas. Enfim, essa motivação basicamente nos faz questionar a abordagem tabular que é seguida mais tradicionalmente. E, assim, uma outra forma de tentar pensar em tudo aquilo que eu falei antes é tentar resumir em unidades mais granulares ainda, né? Então, a gente consegue fazer essa analogia e resumir tudo aquilo em mais ou menos 3 unidades, que seriam atributos, os tipos de atributos, né? Cria ali string, data, etc. E as conexões entre atributos, né? Que basicamente vão definir quais são as relações entre aquelas colunas. E desse racional, eu consigo dar um salto para o conceito do IEVT, que basicamente é uma forma única que pode ser manipulada, uma modelagem única pode ser manipulada para gerar tudo o resto. Então, o que seria a representação do IEVT, né? Vocês podem ver um exemplo bem simples. Basicamente, a gente está falando de uma tabela fato de customers, e aí a entidade seria o customer ID na primeira coluna, o E, né, seria a entidade, o A seria para atributo, V para valor e T para timestamp. E, basicamente, ali naquela coluna, na segunda coluna, a coluna de atributos, você tem todas as colunas que você quer associar àquela tabela fato no dataset, né? Então, você empilha todas elas, para depois, quando você quiser transformar para o formato tabular, você basicamente pivota e ele tem o formato ali que você deseja para consumo. E aí, na terceira coluna ali, você tem os valores referentes aos atributos, né, da segunda coluna. Na última, o timestamp ali está em Unix Time, mas a gente deixa em Unix Time por causa de uma propriedade interessante. Aí você pode, por favor, pular o slide. Aquele timestamp da tabela anterior, basicamente, a gente vai converter para uma data, que aí é muito mais fácil, né, para você analisar no dia a dia. E essa tabela, aquela tabela que tinha naturalmente 4 colunas, agora pode ter um número variável de colunas, né, quando você pivota, usando algumas manipulações, para chegar no formato tabular. Aí esse seria o formato final. Aí vocês podem ver que antes tinha só uma linha para Customer ID, as linhas, enfim, os Customers 123 e 124 acabaram ficando sem cidade, por conta quando você pivota, você não tinha nenhuma associação da cidade com eles. E por que, enfim, eu apresentei o IEVT para vocês, né? Basicamente, tem alguns prós e contras de se seguir por essa modelagem. Um dos principais prós seria mudanças menos frequentes de esquema, né? Se você tem ali uma tabela fato que normalmente acaba recebendo muitas alterações ao longo do tempo, são acrescentadas muitas colunas, ele é mais fácil de você iterar, a carga cognitiva é menor, né? Por conta de você não precisar de ficar toda hora declarando esquema. Ele é mais modularizado no sentido de que você só implementa a conexão do seu atributo que você quer adicionar com a primary key que existe. Você não precisa ali abrir aquele script grande e pensar, onde é que eu coloco a minha transformação? Será que a minha transformação vai impactar as manipulações que são feitas depois? Enfim, basicamente você só implementa aquela conexão e coloca no framework, e o framework faz o trabalho para você. E aí isso, consequentemente, simplifica, né, qualquer tipo de alteração que você queira fazer, seja numa coluna já existente, seja para acrescentar novas colunas. Os contras, né, de se seguir essa abordagem é que quando você tem um número muito pequeno de colunas nos seus datasets, pode ser considerado over-engineering, né? Tipo, você não precisa passar por esse framework, já que não é um grande problema iterar sobre aquele dataset para acrescentar novas colunas. E a complexidade de manipulação, né? Você também precisa de ter um framework pronto para poder fazer esse processo todo em um grande volume de dados. E aí tem alguns detalhes extras da nossa implementação que eu vou falar bem por alto. A gente tem um framework, né, para lidar com essa manipulação de EVTs, que é um tanto complexo, acho que fica mais adequado em outro talk, a gente pode falar um pouco melhor dele.
A gente tem um monitoramento de anomalias, né, para entender se aquela tabela fato está tendo algum comportamento estranho em relação a número de linhas da primary key. A gente tem também alarmes para problemas de performance, caso que o dataset se torne um gargalo na run, na Telet como um todo. E existem algumas ferramentas internas que a gente usa para monitoramento de regras de negócio que a gente consegue facilmente aplicar naqueles datasets, né? E aí são coisas mais genéricas que a gente usa para todos os datasets, não só os core. E assim, a gente já passou por um longo caminho, a gente teve bastante aprendizado, o Nubank cresceu bastante, o ambiente de dados é bem complexo, a gente desenvolveu algumas soluções, mas a gente ainda considera que tem um longo caminho pela frente, a gente ainda é ambicioso, né, quer chegar, enfim, a gente quer crescer ainda exponencialmente o número de clientes, então tem muito desafio ainda por vir, a gente considera estar ainda no primeiro dia dessa jornada, então a gente está muito ansioso pelo que vem pela frente. E acho que agora a gente abre para perguntas. Obrigado, galera. Interessante a gente ouvir um pouco mais sobre o Core Datasets. A gente tem bastante perguntas aqui que eu queria trazer para vocês. A gente tem uma primeira de uma pessoa anônima. Como o time de Analytics se envolveu nas definições de negócios para orquestrar a entrega? Com relação às definições, na verdade, desde o começo, a gente teve muito alinhamento junto aos stakeholders desde o princípio. Aqui no Nubank, a gente trabalha com o que a gente chama de RFC. Então, os times de negócio abrem essa RFC, que é um documento com... Na verdade, a empresa inteira, né, pode fazer a criação desses documentos. E propõem, né, fazem pedidos e propõem algumas soluções, eventualmente identificam ali os problemas, e a partir de então a gente destrincha. Então, lógico, trabalhando em conjunto. Então, respondendo a pergunta desde o começo e super em conjunto, trabalho bem profundo e de parceria, bem importante. Legal. A gente tem uma do Rodrigo Miranda. O Emery comentou que a gente também vai responder essa pergunta em uma talk, na próxima talk do Analytics Engineers, mas só para a gente comentar rapidamente aqui, então. Como que vocês garantem a disseminação como que vocês garantem a disseminação de conhecimento dos indicadores e datasets entre as diferentes equipes e novos funcionários? Por exemplo, como que a gente compartilha documentação, a intranet, Moodle e outras coisas? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente utiliza... Primeiro que a gente tem uma ferramenta interna que tem, enfim, os catálogos de todos os datasets e os dados que a gente tem. E, além disso, a gente trabalha muito com documentações e troca dessas documentações via as ferramentas de comunicação que a gente utiliza dentro do Nubank. E qual é ela, né? Muito utilizada aqui é o Slack. Ela é a ferramenta que a gente usa para comunicação, para formalização e, lógico, reuniões. Então, o tempo inteiro, a gente tem uma comunicação muito profunda e muito grande aqui no Nubank. Acho que uma coisa interessante a adicionar seria que a gente implementa o código de uma forma que a gente declara os atributos por extenso, a descrição deles no próprio código, e isso se torna uma documentação e uma ferramenta interna de catálogo de dados, né? Então, ali desde a concepção do código do dataset, você já pensa em que vai implementar, qual vai ser a melhor descrição daquilo, enfim, qual seria o tipo de dado, etc. Um ponto importante de compartilhar também é que a gente utiliza muito do GitHub. Então, a gente cria os markdowns técnicos e compartilha, obviamente, aí nos repositórios para tecnicamente ser consultado por qualquer data user. Como comentado, né, aqui a gente tem bastante do self-service. Então, em geral, os usuários de dados têm conhecimento para a utilização também desses materiais. Verdade, até acrescentando, o que o Arthur e a Jéssica comentaram é muito bem colocado. Uma coisa interessante dentro do Nubank é que a gente amarra muito bem ao processo de desenvolvimento a documentação.
Então, como o Arthur comentou, as pessoas, quando vão desenvolver algum dataset, é obrigatório a declaração daquelas variáveis, a descrição das colunas. Então, a gente meio que, durante o processo de desenvolvimento, garante que esse desenvolvimento é feito com uma documentação e catalogação. E isso é utilizado nas outras ferramentas que a gente tem internamente, então facilita um pouco mais, né, a disseminação do conhecimento e até a descoberta desses datasets, o que cada um deles funciona e o que eles possuem. Então, a gente tem vários processos e ferramentas internas que ajudam bastante nessa disseminação de conhecimento, né? Então, vamos trazer mais uma... Só rapidinho, comenta aí, Arthur. Acrescentando rapidinho no que você falou, não é obrigatório para todos os datasets. A gente tem alguns casos de uso em que é mais complicado a gente definir a descrição, né? Mas alguns frameworks a gente faz com que seja obrigatório para que, enfim, como o dataset é amplamente utilizado, as pessoas precisam ter visibilidade do que está acontecendo ali. Muito bom, boa. Uma outra pergunta aqui, sobre o EAVT, né, do Michael Souza. No caso do framework EAVT que vocês comentaram, o Nubank criou o próprio ou a gente usa algo do mercado? Assim, o EAVT é um formato usado pelo mercado em outras ferramentas, mas dentro do Scala a gente tem um framework gerado internamente para poder fazer essa manipulação, todos os steps ali, enfim, desde a parte de processar o dado, de entender se faz sentido, de filtrar ele algum tipo de problema, até pivotar ele e transformar no formato tabular. Essa parte é interna, mas existem outras ferramentas no mercado que lidam com esse formato, até alguns serviços de engenharia também já disponibilizam dados nesse formato, então acaba que as coisas se comunicam mais fáceis pelo fato da gente, enfim, ter essa ponte também fácil com a parte de engenharia de software. Bacana. Até juntando nessa pergunta, a gente tem outra aqui sobre o EAVT. Existem desafios de colonializar cada um dos atributos para consumo amigável dos core datasets pelos times de negócios? E em que etapa do pipeline a gente faz isso? Eu acho que é um nível de detalhe um pouco profundo, mas, assim, é uma das últimas etapas a de pivotar ele do formato ali empilhado, né, para o formato tabular, né? Basicamente, é uma manipulação. Só complementando aqui, isso é tratado pela abstração da gente, né? Então, esse framework que o Arthur comentou. Então, na verdade, no lado do Analytics Engineer, se ele não estiver trabalhando diretamente com esse framework, ele não precisa necessariamente se preocupar com essa questão de pivotar e tratar os dados para fazer essa colunarização, né, da informação. Isso, a gente facilita, até sabemos que tem stakeholders com menos conhecimento técnico, então a gente só fornece ali funções já prontas para a pessoa utilizar e essa manipulação acontece por trás de plano. Legal. Uma última pergunta aqui para a gente ir para o tópico de ciência de dados. Qual foi o processo de definição do ownership dos core datasets? Como que a gente define quem é o dono daquele core dataset ou com quem vai ficar essa bucha? Boa. Essa é uma excelente pergunta, inclusive. Através de muito aprendizado em conjunto com a galera. Eu sei que não vou conseguir responder com uma bala de prata aqui com relação a esse tópico, mas é isso, gente. Durante todo o processo para definição, o que a gente fez? Na verdade, a gente desenhou o racional da arquitetura, definindo os layers, né? E a partir dessa visão com relação aos dados como uma perspectiva de produtos, a gente atrelou isso às unidades de negócio. Então, alguns datasets estavam em layers distribuídos para determinadas unidades de negócio que estavam mais fáceis de serem visualizadas, e para essa perspectiva central, a gente compôs um time novo como responsável.